Fala pessoal, tudo bem? Finalmente consegui aí parar um pouco para gravar um novo vídeo. Faz tempo que eu não gravo nada aqui pro canal, um ano praticamente. Vim falar aqui, antes de mais nada, já avisando, né? Esse vai ser o último vídeo que eu vou fazer sobre a Univesp. Eu me formei, eu já tinha falado no último vídeo, então acho agora tem bastante outros alunos falando sobre a Univesp, e tal, dia a dia como que é. Então acho relevante agora, né, quem acompanha por esse motivo, acompanhar o pessoal que está de fato vivendo a Univesp, acho que faz mais sentido. E vou voltar a usar esse canal aqui para o objetivo inicial dele, que era produzir conteúdo para os alunos que eu tenho do cursinho que eu dou aula, né? Eu tenho um cursinho comunitário, e esse canal foi criado para criar materiais extras para eles. Mas, enfim, indo ao objetivo do vídeo, então, está completando mais ou menos um ano, né, desde que eu me formei. A gente geralmente fica sabendo por volta de dezembro, que se não foi reprovado e tal. Então, em dezembro do ano passado, eu me formei. Logo que eu me formei, foi coisa de 2 semanas, eu passei num processo seletivo para entrar na área de TI. Até então, eu não trabalhava, né? Eu fiz toda a graduação sem trabalhar na área. Minha primeira oportunidade saiu logo que eu me formei, no fim do ano passado, e comecei esse ano, em janeiro. Comecei a trabalhar na área, comecei a trabalhar com chatbots, né? Um assunto que agora está bem na moda por causa do chat GPT, mas o que eu utilizo no dia a dia onde eu trabalho não é o chat GPT, é uma tecnologia anterior a ele, mas também é de inteligência artificial, não é generativa como o chat GPT e outros do tipo, o Bard do Google, né? Que é a moda do momento, mas é o que a maioria das empresas ainda utilizam. Eles utilizam um modelo que é anterior a esse das IAs generativas, que ainda tem algumas questões de segurança, de controle ali de informações que as empresas acabam ainda tendendo a utilizar os modelos anteriores, elas acham mais seguro. Então, a empresa que eu trabalho é uma dessas. Então, a gente utiliza esse outro modelo de inteligência artificial. E a área de chatbot assim, envolve muita coisa. Então, tem a parte de reconhecimento de linguagem natural, né, que é NLP que fala, geralmente em Python, né, o pessoal estuda muito a parte de NLP, então envolve isso, envolve muito uso de dados, manipulação de dados, o X, metodologias ágeis, tudo isso coisas que a gente vê no curso, né? Então, já respondendo a pergunta, porra, a faculdade ajudou? Inacreditavelmente ajudou. Às vezes, né, quando a gente está na aula do Estrela, né, quem faz tecnologia aí na Univesp, quando ouve esse nome, ou sobrenome, que na verdade é o sobrenome dele, dá até um calafrio, né? Mas, por incrível que pareça, muita coisa que ele ensina cai no dia a dia de trabalho, e a gente não precisa ser especialista, né? É claro, em algumas coisas a gente vai ter que se especializar, mas a gente não precisa saber tudo, até porque abrange muitas coisas essa área de tecnologia e tal. Mas, por exemplo, eu trabalho na parte de curadoria. Curadoria que pega as conversas. Tem a parte de produção, que é o pessoal que cria mesmo as jornadas ali para o bot entender o que o cliente está falando, que tipo de resposta ele vai retornar, que tipo de transação ele vai fazer. E após isso já está funcionando, já está disponível para os clientes vão interagindo e vem a parte da curadoria, que é ver o que os clientes estão interagindo no dia a dia e melhorando isso, corrigindo se tiver erros e tal. Então acompanha uma porção de coisa. Então é dado de conversas, parte de infraestrutura, se não tem erro. Então tem a parte de dados também para complementar a análise das conversas, as próprias correções técnicas. E principalmente na parte técnica, assim, é o que mais cai, né? Que tem a ver com a formação do bacharel em TI, que foi onde eu me formei, né? Eu escolhi o caminho mais curto. Então, puxa muito para desenvolvimento web. A ferramenta que é utilizada lá no serviço, ela usa algumas funções que se aproximam muito de JavaScript. Então, a base é JavaScript, principal, mas também na parte de NLP puxa um pouco para Python, tem a parte de análise de dados. Então, a gente utiliza também Python, mas tudo isso de uma forma muito superficial. O meu foco lá no trabalho não é tanto desenvolvimento,
E o próprio desenvolvimento lá, ele puxa muito mais para a lógica de programação do que para uma linguagem específica. Então, por exemplo, uma pessoa que tem aquela primeira matéria que a gente tem na faculdade, pensamento computacional, se a pessoa levou muito a sério aquilo, estudou a fundo, por exemplo, ela já estaria capacitada a conseguir criar alguns diálogos lá nesse chatbot, por exemplo. Então, puxa muito para essas áreas. A área de dados, por exemplo, usa o Spark, que é uma coisa também que o Estrela falou na aula dele, falou assim, de forma bem superficial, mas acabou que agora eu estou utilizando. Utiliza um pouco de SQL também. O Spark, no caso, é utilizado para Big Data, mas há um sistema lá, um motor que roda, que ele utiliza comandos SQL, mas trabalha com Big Data também. Mas com utilização de comandos SQL é muito bom. Então, tenho utilizado muito os conhecimentos básicos de SQL que a gente teve nas aulas. Então, quem fez as aulas do banco de dados, por exemplo, consegue se virar com isso. A parte de curadoria de dados é um pouquinho diferente do que a gente estuda, mas não tão diferente, porque puxa mais para a lógica matemática mesmo. Então, é pegar números, percentual, tudo isso. A gente tem também matérias, né, ao longo do curso que dão uma base mais que suficiente para essas questões. Então, tudo isso para dizer que, sim, ajudou o curso, né? Tem aquela coisa, quando a gente está no curso, a gente fica com aquela sensação de, é muito superficial, será que vai servir realmente no mercado de trabalho? Será que eu não vou passar vergonha? E, bom, hoje eu posso dizer que absolutamente não. Tanto que lá onde eu trabalho, tem pelo menos outros 3 alunos da Univesp. Um, inclusive, é o meu atual chefe. Ele não era meu chefe quando eu entrei, mas foi ele que avaliou minha prova. E agora ele é meu chefe direto. Ele é formado em ciência de dados pela Univesp. Tem um rapaz lá que ele se destaca muito na parte de desenvolvimento, ele é muito inteligente. Ele é formado em engenharia da computação na Univesp. Tem um outro rapaz que também ele está estudando, ele não é formado ainda, mas ele está fazendo formação de ciência de dados. Ele é da mesma turma que eu fiz, só que ele ainda está estudando. Então, ele faz ciência de dados. E tem um outro que agora eu não estou me recordando, né, não vou lembrar, mas tem ainda mais um. E eu também, né? Então, temos nós da Univesp. E nenhum de nós lá passa vergonha. Tá no mínimo no mesmo nível. Alguns até se destacam acima. Eu, inclusive, já fui promovido lá na empresa, né? Eu estou lá desde janeiro e agora, há algumas semanas, eu fui promovido, né? Menos de um ano eu já fui promovido e passei à frente de pessoas que já estavam lá anteriormente. Que daí tem uma outra questão, que isso tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Para entrar na área de TI você precisa ser formado? Muitas vezes não. Tem muitas empresas que dão oportunidade de você entrar na área e tal, mas para você se desenvolver, muitas vezes você vai precisar sim. Ainda é muito adotado nas empresas como critério para você ser promovido a formação. Você ter formação, eles veem isso como você está investindo em você mesmo. Então, acabou que eu passei à frente dessas pessoas. Talvez não na parte técnica, porque por elas estarem mexendo há mais tempo, acredito que em alguns pontos elas têm até mais capacidade técnica que eu, mas porque uma que eu tenho diploma e essas pessoas ficaram para trás, a maioria não possui, e outra que o perfil da vaga também, daí volta em algo que eu já falei aqui um pouco antes, a área de tecnologia envolve muita coisa. Então, uma das coisas que envolve lá é projeto. Cai muito projeto, metodologias ágeis lá, isso é muito normal. Assim, eles já partem do princípio que você sabe isso. Então, ninguém para te explicar o que é um PO. Então, quando eles mandam você procurar o PO para tirar uma dúvida, eles já partem do princípio que você sabe o que é um PO e por que você está indo procurar ele. Né? Ninguém para te explicar que é o especialista no produto e tal. E isso é uma coisa que na faculdade a gente tem a aula lá de metodologia Scrum, Kanban. Então, tem hora que, olha lá qual que é a atividade priorizada no Kanban. Eles partem do princípio que você sabe o que é um Kanban, você sabe consultar um Kanban. Então, tudo isso a gente aprendeu no curso também. Então, concluindo, na minha opinião, foi muito útil a faculdade, tanto por me abrir porta quanto no dia a dia. Eu percebo que tem às vezes coisas que são discutidas, principalmente de infraestrutura, que uma grande parte das pessoas lá, principalmente que não é formada, muitas vezes boia no assunto. Então, muitas vezes o pessoal, assim, eles sabem fazer o desenvolvimento ali, porque eles estão desde o começo do setor e tal,
Então, foram treinados, receberam treinamentos. Só que qualquer coisa além disso, eles têm dificuldade, entender, mas isso aqui é uma chamada de API. Muitos deles não sabem o que é uma API. Eles sabem cadastrar lá, colocar a chamadinha, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Só sabem, para funcionar a gente tem que colocar isso aqui. Agora, porque eles não entendem que é uma chamada de API. O JSON que recebe depois é o retorno da API. Eles não têm essa noção. Eles fazem de forma ali meio que mecânica, meio que, olha, falaram para fazer, falaram que eu vou receber isso aqui, eu tenho que trabalhar. Então, eles não têm noção do que está acontecendo por trás. Ter noção disso, essas noções, muitas vezes ajudam em algumas coisas. Às vezes está tendo um erro lá, está todo mundo quebrando a cabeça, você rápido bate o olho e fala, pera, mas não é erro da nossa parte, isso aqui é na infraestrutura lá, está dando algum problema, tal. Você consegue entender esses detalhes. E tudo isso a gente aprende na faculdade, ainda que superficialmente, mas a gente aprende. A gente ouve falar e quando a gente pega no dia a dia na prática, a gente abate o olho e fala, pô, eu não sei todos os detalhes, mas eu entendo o que está acontecendo aqui. E uma coisa também que eu ouvia muito, né, nos grupos que eu participava como aluno, ainda participo dos grupos, mas agora que todo mundo formado já não se discute tanto isso. Mas enquanto estávamos na formação, muitas vezes chegavam pessoas falando, mas as faculdades particulares, eles focam bem mais na prática, não fica com tanta teoria igual a Univesp e tal. Pode ser que seja verdade, até acredito que seja mesmo. Algumas faculdades são reconhecidas por isso, né? Eles focam muito mais na prática do que em teoria. É uma enfim, é questão de abordagem. Só que não faz grande diferença, não. Eu vou dar um exemplo. Tem um rapaz que trabalha comigo, foi um dos que, inclusive, me ajudaram muito no início, mas chegou a ter vezes, assim, dele estar desenvolvendo coisas enquanto eu ainda estava em treinamento, eu estava acompanhando e eu consegui identificar antes dele que ia dar problema que ele estava fazendo, eu vi ele fazendo e percebi, não, mas isso não vai dar certo, vai quebrar a lógica. E a pessoa, não, vai dar certo sim. E a pessoa bateu o pé, foi lá, fez e realmente deu errado. Então, e ele é formado, acabou que eu não expliquei, né? Não expliquei o motivo de eu contar essa história, mas ele é pós-graduado, aliás, né? Ele é pós-graduado em ciência de dados por uma dessas faculdades que são famosas, assim, focar muito em prática. E tem coisa que eu percebi que ele não percebeu, ele é pós-graduado. Então, assim, isso é muito relativo, tá? Eu não estou falando também que eu sou melhor que ele em tudo, tem muita coisa que ele tem uma mente bem mais acelerada que a minha para resolver. Só que, assim, vai de cada um buscar se desenvolver. Eu venho buscando, eu acabei, né, a faculdade ano passado, mas desde então eu tenho feito alguns cursos técnicos para me aprimorar na parte técnica mesmo. Ainda estou longe do ideal, assim, ainda tenho muito o que evoluir, mas concluindo aqui o que eu quero dizer, então não tenham medo, estudem com calma, com tranquilidade, aproveitem, né, esse momento do estudo, que quando vocês chegarem no mercado, seja já como formado, ou enfim, como estagiário, ou se conseguirem já efetivo ainda durante a formação, vocês não vão passar vergonha. Foi até uma coisa que me falaram, eu estava nervoso quando eu passei nessa oportunidade, tinham pessoas que já eram de TI no setor que eu trabalhava anteriormente e eles me acalmaram, eles falaram, olha Anderson, vai com calma tal, porque quando você chega em qualquer trabalho de TI, eles vão te treinar também, eles vão te mostrar o jeito deles de fazer. Falou, embora vá usar sempre algoritmo, linguagem de programação e tudo mais, mas cada empresa, cada setor trabalha de um jeito, já tem as práticas ali de documentação, de teste, então eles vão querer te moldar o estilo deles. Então vai com calma, foca no básico, chega lá os detalhes você vai aprender na hora. E eu, na época, claro, nunca tinha tido a experiência, a gente fica naquela de, não sei se é verdade o que eles estão falando, mas agora eu posso dizer assim, com a experiência real, que parece ser verdade sim. Foi o que aconteceu comigo, é o que eu vejo acontecer com várias pessoas que estão chegando agora depois de mim, né? Alguns eu estou inclusive treinando agora. E, cara, vai com calma, vai tranquilo que não. A gente sai da Univesp, a gente não passa vergonha no mercado, não. Né, que é a principal preocupação enquanto a gente está estudando. Tá bom? Então, valeu. Como eu disse, esse é meu último vídeo sobre o Univesp, tá, gente? Após esse aqui, eu vou começar a produzir vídeos novamente pro meu cursinho, que eu vou retomar ano que vem,
uma nova turma, tal, então vou voltar a produzir conteúdos para eles. Firmeza? Valeu. Bom Natal. Feliz Ano Novo também para todos.